Graça e paz, queridos, tudo bom com você? Maridos perseguindo a excelência, que livro maravilhoso. Ainda aqui no capítulo 2, voltar às aulas pelo resto da vida, isso é estar casado, é nunca parar de conhecer e de aprender sobre a sua esposa, saber o que a agrada, saber o que faz o dia dela feliz, saber o que você precisa mudar para melhorar para ela, porque de repente você ainda é um garotão, um meninão, e ela está precisando de um homem. Cara, e isso daí já foi conversa aqui em casa, sabe? Eu tive que melhorar muito. Um meninão, brincadeiras sem graças, fazendo piadinha fora de hora, fazendo gracinha, uma eterna quinta série que precisa ficar para trás. Não que a gente vai mudar de uma hora para outra, nada disso, brincadeira, mas precisamos melhorar. Somos uma eterna quinta série. Uma das coisas importantes aqui, o Lopriolo coloca bem assim: é provável que você chegue a um ponto em que não precisará investir tanto tempo, esforço e reflexão no aprendizado sobre sua esposa. O que ele estava querendo dizer? Ele vem tratando de você buscar aprender constantemente, mas, Félix, nunca vou aprender tudo sobre a minha esposa? Sim, vai chegar um momento que você já vai saber muito sobre ela, mas lembre-se, assim como eu, minha esposa também está se desenvolvendo. A cada ano que passa, novas manias, novos jeitos e trejeitos. É, queridos, nós vamos mudando, a idade vai chegando. Então, conhecer o outro constantemente. Sim, chegará o dia em que saberemos muita coisa sobre o nosso cônjuge. Porém, nunca deixar de aprender. Essa é uma prerrogativa nossa, de marido excelente. Já partindo para o final do capítulo 2, Lopriolo nos convida a fazer algumas perguntas para a esposa. E eu quero nos próximos stories aqui falar de algumas delas. A primeira: se você pudesse mudar 3 coisas em mim que me fariam mais parecido com Cristo, o que você mudaria? Pergunta 2: tem algum outro hábito peculiar que a aborreça ou alguma particularidade que a irrite e que você gostaria que eu mudasse? Uau, é difícil essa, hein? Pergunta 3: como você se sente quando eu cite algo que você faz que sabe que ela não gosta? Como você se sente quando eu faço isso? Quando eu falo mal da sua mãe? Como você se sente quando eu deixo a roupa na cozinha? Como você se sente quando eu deixo a toalha em cima da cama? Quando eu não te auxilio em casa? Como você se sente quando eu não levo o lixo para fora? Como você se sente? Quarta pergunta: o que passa na sua mente quando eu faço tal coisa? Depois de primeiramente você ter sabido das emoções da sua esposa, o que ela sente quando você erra, quando você peca contra ela, quando você faz algo errado, o que passa, quais são os sentimentos dela? Peça a ela que dê um relato integral dos pensamentos dela em primeira pessoa. Exemplo: como ele pode fingir que me ama quando fala comigo como se eu fosse escrava dele? Sabe, queridos, isso daqui me pegou. Porque muitas vezes eu e você talvez estejamos tratando a nossa esposa como escrava. Sabe? Ele não valoriza a minha opinião. Quantas mulheres não podem escolher uma coisa em casa? Tudo é o marido, tudo ele sabe. Quantas mulheres não podem expressar a opinião? Porque é irrelevante a opinião dela. Que isso? É sua auxiliadora. Pergunta 5 aqui, ó. O que você quer de mim que não dou a você no momento que eu? Aí você pensa, o que você quer de mim que eu não dou a você? De repente a esposa quer que você arrume um emprego melhor. A esposa de repente quer que você mude a forma como você anda, como você fala. De repente a esposa quer que você tenha mais intimidade com ela, uma melhor comunicação. E você muitas vezes não dá isso a ela. Aí isso, porque é uma necessidade, uma expectativa não suprida, se torna num colapso na sua casa. Se torna num momento de ira, de briga. Então essa pergunta 5 é muito importante. O que você quer de mim que não dou a você? Vai muito além de sentimentos e pensamentos e emoções. Vai muito além. Ou seja, a sua esposa de repente ela quer mais conexão com você e você está desconectado dela. Pense nisso.
Pergunta 6. Cara, essa pergunta é dinâmica e demais. O que especificamente você gostaria que eu fizesse para ver em mim mudança na área de? Mudança na área financeira, mudança na área sexual, mudança na área comportamental. Sabe, sua esposa tem desejos e sonhos a seu respeito e eu tenho certeza que ela quer que você cresça muito, melhore muito. Mas muitas vezes a falta de comunicação interrompe tudo isso. O que especificamente você gostaria que eu fizesse para ver em mim mudanças na área? Aí você pode passear. Em que área? De repente você está muito ruim a comunicação, está muito ruim a área sexual, está horrível a área de administração financeira. Você ainda não cresceu, tá? De repente tem uma mudança numa área comportamental que é lá de trás e você não mudou até hoje. Então, é uma pergunta que você tem que estar disposto a ouvir e mudar. Quer ver uma pergunta que mexe muito conosco? Tá aqui, ó. Pergunta 7. Em uma escala de 1 a 10, que nota você daria para o nosso casamento neste momento? Não é lá atrás, nem lá, não. De 1 a 10, que nota você daria para o nosso casamento neste momento? Você tem agradado a sua esposa? Você tem agradado seu marido? Pergunta 8. O que seria necessário para o nosso casamento se tornar nota 10? Uau! Perguntar isso daqui para a Ritinha, eu vou tomar uns puxão de orelha, porque de repente meu casamento tá lá 6, 7, 8. Eu queria que tivesse, para mim tá 10, mas e para ela? Será que tá 10 igual tá para mim? O que seria necessário então para o meu casamento ser nota 10, tanto para mim quanto para ela? Quanto para você, quanto para seu cônjuge? O que precisa mudar para o seu casamento ser nota 10? Pergunta boa, hein? Duas perguntas finais aqui, ó. Primeira, importantíssima. Qual sua opinião sobre? Tem coragem de fazer essa pergunta para sua esposa hoje, maridão? Você tem coragem de fazer essa pergunta? Qual a sua opinião sobre? Tem muito marido que nunca pediu a opinião da mulher. Lembre-se, é sua auxiliadora idônea, não é auxiliadora de mercado, não é auxiliadora de limpar chão, é auxiliadora idônea, à altura, capaz de te orientar em qualquer área da sua vida. Ela tem esse poder. E muitas vezes nós, maridos, não utilizamos o poder que temos ao nosso lado. Qual a sua opinião sobre? Outro ponto aqui, pergunta 10. Que objetivos pessoais você tem para a sua vida? Como posso ajudá-la a alcançá-los? Quais são os sonhos da sua esposa? Quais objetivos? O que ela pensa da vida? 10 perguntas para nós homens que queremos ser impactantes na vida da esposa. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Só para encerrar, uma pergunta extra aqui do Lou Priolo. Maridos perseguindo a excelência. Marido que quer perseguir a excelência vai olhar essas 10 perguntas aqui. Você tem necessidades ou desejos que acredita que eu deveria atender ou realizar melhor do que tenho feito? Quais? O que eu posso fazer por você, minha esposa? O que eu posso realizar melhor do que eu já tenho feito? No que eu preciso melhorar como marido? Eu não estou me prostrando diante da minha esposa, pelo contrário, eu estou dizendo para ela, eu te amo, a ponto de querer uma comunhão intensa com você. Não é comunhão intensa de porrada, é comunhão intensa de vivência, de fazer valer a pena cada dia do casamento. Que você, marido, procure isso, viver cada dia do casamento de forma maravilhosa com a sua esposa. Maridos perseguindo a excelência. Deus te abençoe.